Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O tema de hoje é o Alzheimer. A doença de Alzheimer acomete hoje mais de 44 milhões de pessoas no mundo todo. Só no Brasil, são mais de 1.200.000 pessoas com a doença. Estima-se que em 2030 esse número vai até dobrar. Infelizmente, nós estamos vendo um aumento muito grande, um aumento exponencial da demência de Alzheimer. Apesar de sabermos que não é uma doença esperada ou normal com o processo de envelhecimento, ela tem um fator de risco muito grande relacionado à idade. Quanto mais tempo a gente vive, maior é o nosso risco de desenvolver essa doença. Hoje a gente sabe que após os 65 anos de idade, a prevalência de doença de Alzheimer, ela dobra a cada 5 anos a mais de vida. O sintoma mais comum do Alzheimer é realmente a perda de memória. Mas não é qualquer memória, é a perda da memória recente. A memória daquelas informações vivenciadas nas últimas horas, nos últimos dias, nas últimas semanas. Pode acontecer muitas vezes do indivíduo ter a memória remota, aquela memória da infância, da adolescência, ficar até mais vívida, com mais detalhes. E isso confunde os familiares. Eu escuto com certa frequência no consultório: puxa, doutora, mas o meu pai tem uma memória maravilhosa, ele se lembra de detalhes do casamento dele, ele se lembra de detalhes da infância dele, ele só pode ter uma memória boa. Isso é um engano quando a gente pensa no Alzheimer, porque a memória antiga, a memória remota, ela realmente fica muito preservada no início da doença. Essa perda da memória recente, ela aparece no dia a dia como situações em que o indivíduo fica repetitivo, então ele pergunta várias vezes a mesma coisa, ou ele conta várias vezes a mesma informação e realmente ele não se recorda de ter falado ou de ter perguntado essas informações anteriormente. Isso acaba gerando um estresse familiar, porque os filhos ou cônjuges, os amigos falam: puxa, mas será que ela está fazendo isso para me irritar, para me cansar? Porque eu acabei de dizer. Outro ponto é a perda de objetos. Começa a desaparecer coisas em casa, então perde dinheiro, perde o óculos, perde documento, ninguém acha, ou quando acha num local totalmente inusitado, né? E é bastante comum o paciente nem reconhecer que foi ele que colocou lá, né? Então, como os pacientes têm dificuldade dessa consciência do problema, é bastante comum eles dizerem: não, foi fulano que pôs, ou foi alguém que roubou, alguém que pegou. Outro ponto é a dificuldade de planejar, ter uma análise crítica das situações e tomar decisões. Os pacientes costumam ficar mais inseguros, mais assustados, mais ressabiados e têm dificuldade de ter uma análise crítica de uma situação e tomar decisões do dia a dia. Comprar uma casa, assinar um plano de televisão, podem ser situações extremamente complexas para um indivíduo com demência. A linguagem também pode ser afetada. O indivíduo começa a ficar com o vocabulário mais engessado, ele não tem mais um amplo vocabulário para se expressar e ele começa a usar sempre as mesmas palavras, ou ele demora para lembrar de palavras específicas, ele não consegue completar uma frase muitas vezes, ou tem dificuldade de manter um diálogo, porque fica e não consegue finalizar a frase. Desorientação no tempo e no espaço. Então os indivíduos começam a ficar meio perdidos em relação ao tempo, por exemplo, que dia é hoje, que horas são. As pessoas ficam repetitivas, né, e ficam perguntando diversas vezes para quem está perto, que horas são agora, que dia é hoje, que mês que nós estamos, ou perdidas em relação ao local. Vão para um local diferente da sua casa e se sentem inseguras, estranhas, têm dificuldade de se localizar, onde que fica aquele lugar em que elas estão. Alterações de comportamento também são muito frequentes. Mudanças na personalidade, as pessoas começam a ficar ou mais desinibidas, mais agitadas, mais irritadas, mais nervosas, ou ao contrário, mais apáticas, mais passivas. Essas alterações precisam chamar a nossa atenção, porque ao longo do processo de envelhecimento, não é normal que mudemos o nosso comportamento. O esperado ao longo da vida é que a gente cristalize aquele traço da personalidade que sempre tivemos. Mudar de repente é um sinalizador de doença.
Outro ponto é a dificuldade em aprender coisas novas, dificuldade para lembrar de detalhes do dia a dia. E até coisas já aprendidas anteriormente começa a ter problemas na sua execução. Por exemplo, o indivíduo que sempre pagou as suas contas de casa começa a esquecer de pagar conta ou pagar a mesma conta diversas vezes. Uma cozinheira, uma dona de casa que sempre preparou as refeições para a família, de repente começa a ter dificuldades em se lembrar de ingredientes muito comuns na sua atividade, ou começa a errar as receitas, ou esquece muitas vezes o fogão ligado, queimando a comida com bastante frequência. São situações que vão se repetindo e vão se agravando ao longo do tempo. Outro ponto é que a sintomatologia da demência de Alzheimer é bastante variável, por isso que não dá para comparar um paciente com o outro, uma pessoa com a outra, porque cada uma das pessoas pode ter uma síndrome distinta. E além disso, o tempo de evolução da doença também pode variar. Em geral, a demência de Alzheimer, ela passa das fases iniciais, moderadas ou avançadas de 3 anos até 20 anos de doença. Então, tem algumas pessoas que evoluem mais rapidamente ao longo dessas fases e outras pessoas que demoram mais a evoluir. Isso depende de fatores genéticos, fatores medicamentosos, então que momento que o tratamento foi iniciado, depende de quantas comorbidades o indivíduo tem, depende de como é a família dessa pessoa, como ela está inserida dentro da família, né? Qual é o suporte emocional e social que ela tem, isso pode fazer diferença. O ponto-chave é a gente buscar comparar aquele sintoma apresentado ou aquele comportamento, aquela característica, com o mesmo comportamento daquele indivíduo anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 5 anos atrás, por exemplo. Então, se houve realmente uma perda, seja na memória, na linguagem, na personalidade, na orientação do tempo e no espaço, ou na capacidade de planejar as coisas, isso sim é um sinal muito, muito importante de alguma doença neurológica. Um abraço e até o próximo vídeo.